Agora, gente, como eu vi que no livro de vocês tem um exercício para medir o grau dentro de uma figura geométrica, eu pensei que alguns de vocês poderiam ficar com dúvida nisso. Mas na verdade é do mesmo jeito que a gente mede um ângulo sozinho. Então perceba, ó, aqui eu tenho um triângulo. Como é que eu vou medir o ângulo desse triângulo? Primeiro a gente tem que observar quais são as semirretas que a gente está trabalhando. Então vamos supor que eu quero medir aqui, ó, o ângulo B. Então eu vou olhar para a semirreta. O ângulo B, ele é formado pela semirreta BA, ou seja, ele começa em B e é infinito em A, e BC. Então perceba, tanto BA quanto BC, eles têm um ponto de origem em comum, que é quem? O B. Então se eu quero saber a medida de B, como é que eu vou fazer isso usando o transferidor? Eu vou pegar o meu transferidor, vou colocar o centro do transferidor em cima do vértice, que é esse ponto de origem entre os segmentos de reta, vou colocar um dos segmentos de reta aqui em 0, ó, e o outro vai me marcar a medida. Então, olha só, o ângulo ABC mede exatamente 90 graus. Então, eu vou escrever aqui, ó, o ângulo ABC mede 90 graus. Perceba que eu coloco, ó, AB, BC, tá bom? AB, BC. E o ângulo fica onde? Ele fica no vértice. Então, o vértice a gente coloca esse circunflexo para poder marcar que a gente está fazendo o ângulo de B, tá bom? Então, se esse ângulo ele tem 90 graus, na verdade ele é um ângulo assim, ó. Lembra lá da representação do ângulo de 90 graus? Show de bola! Agora, ó, a gente vai calcular a medida do ângulo. Agora a gente vai fazer do ângulo A. Então, o A, ele que vai ser o vértice agora, tá vendo? A gente vai mudar o vértice. E aí, a gente vai estar pensando em quais segmentos de reta? A gente vai estar pensando nos segmentos de reta AC, ou seja, ele começa em A e é infinito em C, e no segmento de reta AB, ou seja, ele começa em A e é infinito em B, ok? E aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar aqui, ó, vai colocar aqui em cima do vértice. Se eu coloco assim, eu não consigo zerar, tá vendo? Nenhuma das semirretas. Então, eu tenho que mexer esse transferidor até conseguir fazer com que uma das retas fique zerada. Então, olha só, dessa forma que eu consigo, ó. Zerei mais ou menos aqui o meu transferidor. Então, perceba que o meu ângulo ele ficou ali em 50 graus. Então, ó, o meu ângulo BAC, ele tem 50 graus. E falta eu medir quem? O ângulo C. Então, eu vou colocar aqui dentro, ó. Aqui tem 50 graus. Falta eu medir o ângulo C. Então, o ângulo C ele é formado por quais semirretas? O ângulo C ele é formado pela semirreta CA e pela semirreta CB, ok? E eu vou medir agora C. Se eu vou medir C, o centro do meu transferidor tem que estar sobre C. E aí eu vou ver onde que eu vou conseguir zerar uma dessas retas. Então, eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Porque aqui, ó, perceba que eu tenho um zero aqui e eu tenho um zero lá do outro lado também. Então, aqui eu consegui zerar. Ou eu posso fazer como? Assim, ó. Aqui eu também consegui zerar. Tá vendo? E aí, ó, gente, perceba o seguinte. Ó, tá marcando 40 graus, tá vendo? Ó, eu zerei a semirreta CA e eu vou usar aqui, ó, a semirreta CB. Então, a semirreta CB tá me marcando 40 graus. Então, eu vou dizer que o ângulo ACB, ele tem 40 graus. Então, aqui dentro tem 40 graus. Então, a gente vai sempre mexendo o transferidor até conseguir zerar uma semirreta e a outra vai apontar para a medida desse ângulo, tá bom? Então, olha só, ABC, ou seja, o ângulo é B, tem 90 graus, ou seja, ele é um ângulo reto. Vamos dar os nomes? Aqui é um ângulo reto. O ângulo BAC, ou seja, o ângulo está em A, ele é um ângulo que maior que 0 graus e menor que 90. Então, ele é um ângulo agudo. E o ângulo ACB, ele também é maior que 0 graus e menor que 90. Então, ele também é um ângulo agudo. Então, nós temos um triângulo que é formado por um ângulo reto e dois ângulos agudos. O triângulo que tem um ângulo reto, ele tem um nome especial, que eu não vou falar para vocês agora, porque vocês ainda vão estudar isso. Então, vamos esperar, tá bom? Aqui, ó, eu vou mostrar só esse aqui, tá? Porque esse vídeo já tá chegando em 5 minutos e a ideia é que seja um vídeo rapidinho. Então,
O retângulo, como é que a gente vai medir no retângulo? Mesmo processo, gente. Eu vou precisar ficar escrevendo a semirreta sempre? Não. Eu apenas preciso observar quais são as semirretas que formam esse ângulo. No caso aqui do C, eu vou olhar para a semirreta CA e para a semirreta CD, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, o centro do meu transferidor sobre o C. Zerei aqui já a semirreta CD, tá vendo? Então, ó, quem vai me apontar essa medida é a semirreta CA. E perceba que ela está marcando em 90 graus. Então, esse ângulo aqui, ele tem 90 graus. Como é que eu vou fazer o ângulo A? Eu vou virar isso daqui, ó. Tá marcando em A, tá zerando a semirreta AC e eu vou olhar para a semirreta AB. De novo, 90 graus. Então, eu venho e marco 90 graus. Agora, ó, semirreta B. Quer dizer, o vértice B, eu vou olhar para a semirreta BD e para a semirreta BA. Então, eu coloco aqui o centro do meu transferidor no vértice B, zero uma das semirretas e a outra vai me dar a medida. Perceba, ó, 90 graus. Então, é um ângulo reto. E, por fim, nosso último ângulo, que é o ângulo D, que é o vértice D, né? Ele está ali marcado no vértice D. Então, eu vou colocar o centro do meu transferidor nesse vértice, vou zerar uma das semirretas e a outra semirreta vai me dar a medida. Então, a medida desse ângulo aqui é 90 graus também. Então, perceba, o retângulo ele é formado por 4 ângulos de 90 graus.